Olá, boa noite. A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite de quinta-feira. Hoje, quinta, noite de Famílias em Ação. E eu quero dizer para você, aqui nessa noite, trazer para você algumas informações. Nós hoje estaremos disponibilizando mais uma palestra. E o tema dessa palestra de hoje é Vencendo Juntos em Tempo de Crise. Fala da vida de um casal bem conhecido, que durante a crise, do seu tempo, venceram juntos. E também, amanhã, sexta-feira, às 21 horas, eu vou estar disponibilizando mais uma palestra para a família. Essa palestra tem o tema adultério, não caia nessa cilada. Vai ser uma palestra por videoconferência com o pastor Gilson Bifano e a sua esposa, e eles vão falar sobre o filme Atração Fatal. Ah, pastor, mas uma palestra dura 1 hora. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A sua família é um tesouro, é a coisa mais importante que Deus te deu. Então, qualquer investimento de tempo financeiro vale a pena, pode ter certeza, vale a pena. Nós estamos disponibilizando essas palestras para vocês, mas nós fizemos esse investimento. No início do ano, nós fizemos, eu, a minha esposa, fizemos esse investimento para que a gente pudesse ter esse direito de transmitir. Na verdade, precisa ter direito para transmitir essas palestras e para poder oferecer a você. Então, assim, é importante demais que você separe um tempo, justamente nesse momento onde a gente tem tempo para poder ouvir, para poder perceber. Então, separe esse tempo, olhe como um investimento e participe. Você vai receber um link aí no grupo de membros e você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para uma conta lá, você faz o seu cadastro rapidamente, você não vai pagar nada por isso, porque isso já foi pago, Nós da Igreja Casa de Oração Amor de Deus, nós temos esse direito, isso já foi pago, você vai clicar ali e vai acessar a palestra, ok? Isso é um investimento na sua família. Outra coisa, irmãos, eu quero rapidamente transmitir a você aqui, não posso deixar de transmitir uma mensagem, um texto, um versículo para te encorajar a seguir. E eu quero compartilhar com você o texto de Lucas capítulo 5, o texto que fala de Jesus e uma pesca maravilhosa que envolve Jesus, algumas pessoas ao seu redor e os seus discípulos. Então, o texto tem aqui questões importantes. A primeira é que Jesus ele está à beira da praia para transmitir a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Aqui a história você conhece. Jesus está ali para poder pregar o Evangelho. E como eu falei a semana passada, Jesus está sempre observando o ambiente. Ele está sempre observando a nossa vida, fazendo a vontade do Pai e tratando a nossa vida. Então, isso acontece ali nesse momento. Jesus está ali pregando, ensinando as pessoas, mas ele está de olho no ambiente, em relação ao que está acontecendo na vida das outras pessoas ao seu redor. E ele observa 2 barcos que estão vindo, mas assim, é tão interessante que Jesus não observa só os barcos. Jesus observa o barco, Jesus observa aquelas pessoas e Jesus observa o que elas estão fazendo. Olha só que riqueza de detalhe. E ele viu que aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam lavando as suas redes. Mas também tem um outro detalhe mais importante que a gente compreende pelo texto. O ânimo daquelas pessoas. E aí Jesus escolhe um daqueles barcos, e Jesus não faz acepção de pessoa, mas ele começa por alguém. Presta atenção nesse detalhe. Ele pode estar começando com você,
Ele pode começar por você. Então Jesus, ele observa o barco, ele entra no barco, escolhe um barco, senta no barco, continua fazendo aquilo que ele estava fazendo antes, anunciando o evangelho, mas chega um determinado momento que ele vai entrar especificamente na necessidade daquelas pessoas, porque aquela necessidade era momentânea. Ele entra diante daquela necessidade e ele, naquele mesmo momento onde ele está ensinando, ele para e fala para Pedro: Pedro, olha, volta lá e lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Ele sabia, ele conhecia, ele viu o ânimo de Pedro e daquelas pessoas, o desânimo daquelas pessoas em não ter conseguido nada. Pedro vai falar isso logo abaixo. Mestre, nós pescamos a noite inteira, nós não conseguimos nada. Jesus fala assim: Pedro, volta lá, lança as suas redes. E aí Pedro obedece, vai lá, pesca, pega uma grande quantidade de peixe, uma pesca maravilhosa, como o título mesmo nomeia. E aí Pedro agora, ele chama aquelas outras pessoas, aqueles outros barcos que tinham passado pela mesma decepção do que ele. E aí depois que Pedro vê isso, Pedro faz algo interessante, meu irmão. Eu acho que essa parte é mais interessante do texto. Verso de número 8. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Olha, deixa eu resumir esse momento para você. Jesus, ele entra na vida daquele homem, daquele pescador, assim como entrou na minha vida e na sua. E a gente está cansado, a gente está, talvez assim, a gente esteja até cansado nesse momento de tentar, de ter feito um monte de coisa. Eu sei que tem gente que já está ficando zerado, sem recurso nenhum, fez um monte de coisa e não conseguiu nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que está à direita do Pai, ele faz a vontade do Pai e observa também a nossa vida, as nossas necessidades, assim como ele fez aqui em Lucas capítulo 5. E chega um momento que Jesus, ele se aproxima de nós para poder tratar a nossa necessidade momentânea. Por isso, meu irmão, ele pode começar através de você. Entrar dentro da sua vida, da sua realidade, da sua casa, da sua necessidade e começar dentro de você para gerar uma fé e um arrependimento verdadeiro, um entendimento claro de quem realmente é Deus. E é isso que Jesus faz com Pedro. Ele resolve o problema, ele faz ali aqueles homens entender que ele tem todo o controle, toda a soberania sobre tudo, inclusive sobre o mar. Jesus tem controle sobre tudo. Não entenda ao contrário isso. Olha, mesmo hoje você tem tentado tudo, você tem ligado para pessoas, você tem tentado muitas coisas, você tem tentado porta de emprego, você tem tentado recurso financeiro, até recurso do governo, e às vezes a sua despensa está vazia, as suas contas estão atrasando, está ficando tudo misturado. Mas creia na ação misericordiosa de Deus através de Jesus Cristo. Então, Jesus entrou ali na vida de Pedro, daquela comunidade, começou por Pedro, pelo barco dele, fez ele voltar, fez ele retornar, fez ele pescar novamente, gerou ânimo no coração dele e tudo isso gerou um pavor, um temor, um arrependimento verdadeiro. Logo então, uma gratidão. Ele reconheceu a soberania, a grandeza de Deus e reconheceu que ele é pecador. A gente precisa reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. Nós fomos chamados por Ele. Ele entrou na nossa vida e Ele é poderoso para cuidar de nós, fazer milagres na nossa vida, mas principalmente para que a questão de resolver um problema momentâneo não seja, na verdade, a nossa eternidade. Jesus entrou na vida de Pedro, resolveu um problema momentâneo, mas disse para ele no final do texto: agora chega, agora eu faço de você pescador de homem. O propósito de Deus vai continuar. Deus abençoe a sua vida nessa noite de quinta-feira. Durma em paz.